Bom dia, meus amados. Que Deus esteja abençoando sua vida, o seu coração. Nós continuamos gravando e colocando online as meditações dominicais de nossa comunidade. Ainda que neste domingo nós estejamos iniciando o nosso primeiro culto presencial depois de um longo tempo em quarentena. Mas como existem aqueles que estão no grupo de risco e não podem participar do culto presencial, nós estamos neste momento continuando com as transmissões, mesmo porque também há outros que nos acompanham agora via internet. Que Deus esteja abençoando o seu coração nesse período tão estranho que nós estamos passando. Eu queria, em primeiro lugar, antes de mais nada, orar com você. Que Deus esteja abençoando, Senhor, abençoa realmente o coração, a mente de cada pessoa que me ouve, esteja protegendo, guardando, Pai, dessa ameaça que hoje se apresenta cercando por todos os lados, guardando, ó Pai, também a tranquilidade de coração e a firmeza de propósito e a certeza, ó Pai, de que esta situação é temporária, porque não pertence aos planos que o Senhor tem determinado e estão claros na palavra de Deus. A vida continua e nós pedimos que nos ajude a vivê-la conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Querido, eu queria compartilhar com vocês a história de um homem que ele passou por uma situação semelhante em alguns aspectos àquilo que nós estamos passando. Ele também passou por algumas situações em que não se via a luz no final do túnel, em que parecia que não haveria mais esperança de solução. Mas esse homem, no meio das crises que ele passou, ele se tornou um vencedor. E é interessante que mesmo algemado, acorrentado na condição de prisioneiro condenado, este homem assumiu a liderança de um grupo e trouxe esse grupo a vitória sobre as circunstâncias, porque ele era um homem de Deus. Hoje eu gostaria de falar com você como prevalecer em circunstâncias difíceis, como prevalecer em circunstâncias onde nós muitas vezes não sabemos qual seria a solução adequada, como prevalecer, por exemplo, no meio dessa confusão de informações e desinformações, na briga política que envolve tudo a respeito de nosso país, inclusive essa questão da quarentena, da guarda ou não da quarentena, do remédio a ser usado. Todas essas coisas muitas vezes nos deixam confusos porque é um bando de mentirosos falando coisas que não são verdadeiras, tanto de um lado quanto de outro. E assim fica muitas vezes complicado saber onde está a verdade. E neste meio dessa confusão toda, muitas vezes uma pessoa pode se sentir completamente confusa, atordoada, desnorteada. Então, nós precisamos prestar atenção naquilo que a palavra de Deus nos diz, como prevalecer em circunstâncias confusas e desesperadoras. Eu gostaria de falar do exemplo do apóstolo Paulo, um homem que tinha convicções fortes, mas muito mais que convicções fortes, ele tinha uma intimidade com Jesus. Especialmente em um momento que já se aproximava do fim da sua vida, o apóstolo Paulo havia sido preso injustamente em Jerusalém e condenado a ser levado perante o imperador romano para falar com ele, para dar testemunho lá em Roma, e realmente ele ganhou muitas pessoas em Roma, mas ele foi como um prisioneiro, algemado. E a viagem para Roma foi um momento muito interessante. Nós lemos isso nos capítulos 27 e 28 do livro de Atos, quando havia um oficial romano que era responsável pelo transporte dos prisioneiros e eles tinham que fazer parte da viagem de navio. Acontece que estava terminando o período propício para viagens e a viagem poderia encontrar dificuldades como realmente encontrou. Mas nós encontramos ali
Em Atos 27, eu não posso ler todo o texto, que senão tomaria muito tempo. Em Atos 27, versículo 9 até 11, diz assim: Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião não dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Paulo era um prisioneiro, era alguém que não tinha voz nem autoridade. Mas ele, naquele momento, por ser um homem que tinha intimidade com Deus, ele discerniu da parte de Deus que a viagem ia terminar em desastre. E ele passou essa mensagem para o centurião não gostou nem um pouquinho, disse: olha, quem entende de mar é o piloto do navio. E eu vou na conversa dele. Amados, aqui nós temos a primeira grande verdade. Se você quer prevalecer em tempos de crise, é preciso que você aprenda a ter intimidade com Deus e aprenda a ouvir a voz dele. O que fazer? Ficar em casa, sair, tomar este ou aquele remédio no caso de ser contaminado, acreditar nessa ou naquela pessoa, ter esperanças ou não. Tem tanta gente sendo tomada pelo pânico como se a sua vida pudesse acabar a qualquer momento. Na verdade, a vida de qualquer um de nós pode acabar a qualquer momento. Todos nós existimos por propósito de Deus e cada dia que vivemos é mais um milagre. Nós precisamos entender isso. Precisamos encontrar descanso quanto à nossa existência. Mesmo quando muitas vezes passamos por tempestades como Paulo passou, nós precisamos entender que nós estamos na mão de um Deus Todo-Poderoso. É interessante que se o homem tivesse dado ouvido a Paulo, ele teria preservado não só o navio, como toda a carga e tudo aquilo que estava junto, as outras pessoas. E aquele homem, contudo, não tinha intimidade com Deus, e ele foi pelas aparências, talvez de alguns entendidos, e há muitas coisas que não são exatamente aquilo que parecem. Como a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas ao final são caminhos de morte. Por isso, como nós não temos tamanho discernimento para prever o futuro, precisamos entender a vontade de Deus. Por isso, não vivam como sábios, mas procurai compreender qual. Não vivam como tolos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Assim sendo, a primeira grande verdade para você vencer em tempos de crise é aprender a andar na presença de Deus e ouvir a sua voz. Quando te desviares para a direita ou à esquerda, diz a Bíblia, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quando você começa a ouvir a voz de Deus, Deus vai preservando você de muitos perigos. Como ele era obrigado a seguir com todos os outros, foram todos no navio e caíram numa tempestade e ficaram por semanas no mar sem sequer ver a luz do sol. E o versículo 20 do livro de Atos, capítulo 27, diz: E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Eu vejo muitas pessoas, inclusive cristãos, sendo tomados pelo pânico. Dissipando-se toda a esperança de salvamento. Dissipando-se toda a esperança de dias melhores, porque afinal de contas a gente vê a corrupção muitas vezes tomando conta do país
e parece que eles têm tantos recursos e conseguem contornar todas as medidas para que se proíbam as falcatruas que muitas vezes acontecem em nossa nação. E assim as pessoas vão perdendo o ânimo. Quero lembrar você que não existiu nação mais corrupta do que Babilônia, a antiga Babilônia, a capital de todas as feitiçarias. E ali, naquele lugar, viveu um homem de Deus, e nesse lugar ele prosperou, um homem chamado Daniel. Sabe, amado, a segunda grande verdade para que você possa prevalecer em tempos de crise, é preciso aprender a manter-se na presença de Deus, mesmo em meio à pior tempestade. O grande problema é que quando as coisas começam a complicar e ficar difíceis, e nós começamos a ficar atentos mais ao que acontece ao nosso redor do que a presença de Deus em nossa vida. Como consequência, nós começamos a ficar confusos com as ondas que se levantam. Para quem já esteve no meio de uma tempestade, é uma coisa que faz com que a gente perca os sentidos, porque tudo ao nosso redor está em movimento, não sabemos mais direito onde é em cima e embaixo, e a pessoa fica completamente desnorteada. Quando as situações ficam difíceis, é como se estivéssemos no meio de uma tempestade. Não sabemos em que direção seguir, não sabemos o que fazer, estamos à mercê da situação, a menos que você encontre um porto firme. E esse porto firme é a presença de Deus. Em meio a dificuldades, é tempo de você intensificar a sua vida de oração, é tempo de você intensificar a busca pela presença de Deus e a aprender a aguçar os seus ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque é Ele que vai te dizer, este é o caminho, andai por ele. É isto que você deve fazer, é isto em que você deve acreditar. O Espírito Santo ilumina o entendimento, o Espírito Santo guia a toda a verdade, porque Ele fala a respeito da verdade. Por isso, para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo, é preciso que a sua ligação com Deus continue firme, mesmo em meio às maiores tormentas. Para que você saiba o seu norte. Eu vejo isso nesse momento, Paulo, no meio daquela tempestade, todos haviam perdido a esperança de qualquer salvação. E Paulo, assim, se coloca no meio deles e diz, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta. Eles, olha, se vocês tivessem me obedecido, nós não estávamos nessa encrenca. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo que me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Veja só, mesmo a pior das tempestades não foge ao controle de Deus. Através daquela situação, Deus tirou Paulo da situação de um João ninguém, algemado, candidato à sentença de morte, para um líder respeitado. Nem sempre aqueles que estão em posição de poder e autoridade lideram de fato. Mas quando um homem realmente anda na presença de Deus, quando um homem realmente está sujeito à direção de Deus, a liderança cai em suas mãos, porque é este homem que Deus vai usar para fazer os seus propósitos. Então veja que Paulo, apesar de ser um condenado, ele estava assumindo a liderança. E colocou bom ânimo nas pessoas, animou-os inclusive a comer alguma coisa, porque não comiam nada. Eu imagino que alguns com o estômago embrulhado, daquele sobe e desce sem parar,
dia após dia. E aí Paulo diz, olha, a vida de vocês foi entregue a mim, porque eu intercedi por vós, e agora vocês são um presente que Deus me deu. Ora, não era o centurião romano que tinha o poder de vida e morte sobre ele? Inclusive, com medo que os prisioneiros fugissem, todos os outros soldados estavam dispostos a matar todos, porque o soldado romano, ele paga com a sua própria vida se um preso foge. Então, por causa da liderança de Paulo, essa desgraça não aconteceu. E aí, então, por causa dessa comunhão constante que Paulo mantinha, mesmo em meio às maiores crises, ele pôde ser bênção para todos aqueles. E aí, então, amados, eles chegaram e deram numa ilha. Aqueles que sabiam nadar foram a nado para a terra firme. Aqueles que não sabiam nadar se agarraram em pedaços do navio, porque ele havia se arrebentado todo, e foram a uma ilha chamada Ilha de Malta. E nessa ilha, então, acenderam fogueiras para se aquecer, porque estavam todos gelados e molhados. E Paulo, trazendo um bando de gravetos, de repente, do meio dos gravetos saiu uma cobra venenosíssima, grudou na mão dele e o mordeu, o envenenou. Paulo, com a maior tranquilidade, pegou aquela cobra presa na mão dele, ainda com os dentes enfiados na sua carne, e sacudiu-a no fogo. De certo, a cobra sentiu o fogo queimar suas carnes, soltou imediatamente a mão de Paulo. E os moradores da ilha, olhando aquilo, disseram: certamente esse homem é um assassino, porque a justiça divina, mesmo que ele tenha escapado do mar, não o deixa viver. Aquela cobra era uma víbora mortal. E eles ficaram olhando, esperando ele inchar e de repente passar mal e de repente ter convulsões e terminar a sua vida ali. Mas o que aconteceu? Paulo continuou firme. Observe que as pessoas olharam para ele como se fosse um dos piores bandidos. E isso nos traz uma outra lição que nós precisamos entender. Para prevalecer em tempos de crise, é preciso não depender da opinião pública, mas da revelação de quem você é para Deus. É Deus que diz quem você é. E Deus não te vê como um criminoso condenado, Ele vê como um filho amado, resgatado pelo seu sangue. Satanás vem com condenações dizendo: você é um assassino, você é um adúltero, você é um ladrão. E Deus olha para você e diz assim: se você se submete a Cristo, você é um príncipe, um filho de Deus, um abençoado e um abençoador na terra. Quando aqueles homens viram que Paulo não teve a menor reação alérgica sequer à picada daquela cobra mortífera, aí mudaram de opinião. Já não era mais um assassino. Agora começaram a achar que ele era um Deus. Isso está em Atos 28. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. E aí, o centurião já não tinha mais uma vigilância tão forte em cima de Paulo. Sabia que Paulo não ia fugir, porque Paulo era um homem de propósitos. Propósitos estabelecidos por Deus, propósitos gerados em Deus, na sua intimidade com Deus, e ele vivia por algo maior do que ele mesmo. O centurião já não se incomodava com Paulo. E o que é interessante é que Paulo, de um prisioneiro,
candidato à sentença de morte. Aliás, ele foi sentenciado à morte alguns anos depois. Paulo pôde ser bênção naquela ilha. O chefe daquela tribo estava doente, ardendo em febre, o pai de Públio, e Paulo foi visitá-lo. De repente o centurião não proibiu ele de ir para lá e para cá? Paulo gozava agora de uma liberdade e foi visitar o chefe daquela ilha. E orou, e o homem foi curado. E aí então, de repente, todas as pessoas da ilha começaram a correr para ele para serem curadas. Veja, amados, que mesmo nos piores momentos, um homem de Deus pode ser bênção, cura e libertação para muitos. Eu queria deixar essa palavra para que você não se deixe levar pelas situações. Lembre-se, você não é escravo de sorte ou azar. Você não é escravo das circunstâncias, você não é escravo de nada dessas coisas, porque você é um filho do Deus que é dono do tempo, do espaço, da matéria, de tudo que existe e que nós conhecemos e não conhecemos. E ele nunca é pego de surpresa por nada. Ele tem o controle. Nenhuma situação é desesperadora para o homem que vive na presença de Deus e se deixa guiar nele. Que você seja uma bênção, que você seja cabeça e não cauda, que você seja alguém que faz diferença nesse mundo de dores. E lembre, mesmo nas piores tempestades, Deus nunca perde o controle. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar novamente. Deus, que o Senhor esteja ensinando cada pessoa que me ouve hoje a viver nessa dimensão sobrenatural. Senhor, muitas vezes as pessoas têm uma religião só de ideias, de conceitos, de doutrinas, mas a verdadeira religião é dinâmica, é um relacionamento contigo, é ouvir a tua voz, é interagir contigo, um Deus para quem se ora e de quem se ouve a resposta. Uma vez um professor de faculdade me disse: mas na religião a gente ora e não recebe nada de resposta. Isso não é verdade. Tu és um Deus que responde às orações. E eu te agradeço por isso, Senhor. Ensina cada pessoa a ser um atento ouvinte da tua voz. Que a tua glória se manifeste na vida desses, em nome de Jesus.